um prazer imenso ter você aqui conosco. Este é o seu refúgio, o seu espaço sagrado, onde a jornada é de profunda reflexão, serenidade através da meditação guiada, e para aqueles que se sentirem chamados, a exploração das memórias da alma com a regressão a vidas passadas. Neste momento, no entanto, vamos dar um foco especial a algo que nos conecta de uma forma muito mágica. Uma história que está prestes a começar ou a continuar. A nossa jornada juntos começa agora. Hoje, vamos mergulhar nas páginas, nos sons e nas emoções dessa narrativa. E para que possamos sentir o calor da nossa comunidade se expandindo, temos um pedido especial para você. Por favor, nos conte aqui nos comentários onde essa história chegou. De qual cidade, estado ou até mesmo país você está nos ouvindo ou assistindo? Será um prazer imenso saber até onde o nosso trabalho, os nossos traços e inspirações estão chegando e tocando corações. A sua partilha nos inspira a continuar. Vamos lá. A respiração se acalma, a atenção se volta para dentro. Deixe-se levar. Sinta a inspiração. A história começa agora. A neve caía grossa e silenciosa, cobrindo a rodovia estadual 101 como um lençol branco e imaculado. Era a noite de 17 de dezembro. A doutora Elara Vance dirigia seu SUV pela estrada sinuosa, as luzes de seu carro cortando a escuridão. O único som era o das marchas baixando suavemente e as músicas natalinas que tocavam baixinho. Ela estava voltando para Harmony Creek, a pequena cidade onde cresceu, para passar o Natal. O primeiro Natal que passaria completamente sozinha desde a perda de seus pais no ano anterior. O peso da ausência pairava, mas a perspectiva de ajudar na clínica comunitária a enchia de um propósito agridoce. De repente, a cerca de 100 quilômetros de Harmony Creek, Elara viu algo que fez seu coração parar. Um feixe de metal retorcido contra um carvalho enorme, meio escondido pela neve que se acumulava. Era um carro. Ela parou abruptamente, o motor ainda ligado. A doutora Elara, apesar da exaustão da viagem, agiu instintivamente. "Céus!" sussurrou. Ao se aproximar, com o kit de primeiros socorros nas mãos, ela encontrou um jovem deitado a poucos metros do veículo, meio coberto pela neve. Era Ethan Reed, um jovem universitário voltando para casa, cuja derrapagem na pista congelada o havia arremessado para fora do carro antes que ele batesse. Ethan estava pálido e frio, a respiração fraca. Seu corpo estava quase em hipotermia. Elara avaliou os ferimentos. Uma concussão grave, possivelmente costelas quebradas e escoriações profundas. A prioridade era o frio. Com toda a sua força, Elara o envolveu em sua manta térmica de emergência e lentamente, com muito cuidado, o colocou no banco de trás, aquecido, de seu SUV. Ela parou de ligar para a emergência local, percebendo que o hospital mais próximo e melhor equipado era o de sua cidade, o Harmony Creek Community Hospital, ainda que estivesse a mais de 1 hora de distância. Cada minuto contava. Ela dirigiu o mais rápido e seguro que pôde, constantemente checando Ethan, a chegada e o ato de caridade. Eram quase 2 da manhã quando Elara chegou à emergência do hospital. A equipe estava mínima, mas ela, como médica, forneceu um relatório rápido e preciso de seus ferimentos, garantindo que ele fosse imediatamente levado para a cirurgia. Ela ficou na recepção por um tempo, preenchendo o que podia com os documentos que encontrou na carteira de Ethan. Em seguida, fez algo que a atendente nunca tinha visto. Ela providenciou um adiantamento significativo do seu próprio cartão de crédito, cobrindo todas as despesas de internação e cirurgia, e assegurando que ele teria o melhor cuidado até que a família fosse localizada. Ela deixou seus dados de contato
para que o hospital pudesse notificá-la sobre seu estado. Ela entregou os documentos de Ethan à recepcionista pedindo: "Por favor, cuide dele. Ele está em boas mãos aqui em Harmony Creek." Sem esperar por agradecimentos ou mais perguntas, Elara vestiu seu casaco, apertou o passo e saiu para a noite fria, com o peso do resgate em seus ombros. Reflexão solitária. 5 minutos depois, ela estava em frente à sua pequena casa vitoriana. As luzes de Natal da cidade brilhavam à distância. Ao entrar, a casa parecia vasta e silenciosa. Ela tirou o casaco encharcado, acendeu a lareira e sentou-se na poltrona. A xícara de chá quente não conseguia dissipar o frio que sentia no peito. Faltava apenas uma semana para o Natal. A semana em que todos se reuniam, em que seus pais a abraçavam com força e a casa cheirava a pinho e biscoitos de gengibre. Este ano não haveria nada disso. A vida, de repente, a havia deixado drasticamente sozinha. Seus olhos se fecharam. Em sua mente, a imagem de Ethan, pálido na neve, e o longo caminho que ela percorreu para salvá-lo. Até aqui, nessa distância toda, sempre tem alguém para ser cuidado, ela pensou, a frase ecoando em sua mente. A missão dela para o Natal era clara: ajudar a comunidade no dia de Natal, na clínica gratuita. Ela não tinha família para passar a data, mas tinha um dom para dar. E enquanto ela se sentia a mais solitária das pessoas, ela também tinha acabado de se tornar a salvadora de uma vida desconhecida. O que o destino reservava para a doutora Elara Vance e o jovem que jazia inconsciente no hospital? A revelação atingiu a doutora Elara Vance como um raio de sol atravessando a neblina fria daquela manhã. Ela estava tão focada na rotina da clínica gratuita, no protocolo de exames e encaminhamentos, que tinha se esquecido que a pessoa que salvou na noite anterior estava a apenas um andar de distância. O estetoscópio ainda pendurado em seu pescoço, Elara piscou. A compostura profissional vacilando pela primeira vez em meses. Ela não esperava que o jovem que ela mal vira na escuridão da neve fosse alguém dali, muito menos que a conexão fosse tão imediata. Monique. Elara repetiu o nome da jovem, o ar preso em seus pulmões. Eu sinto um alívio imenso que ele esteja se recuperando bem. Sinceramente, a senhora não precisa agradecer por isso, de jeito nenhum. Eu sou médica e é o que fazemos. Monique, no entanto, não se moveu. Ela deu um passo à frente, os olhos marejados de gratidão. Não, doutora, a senhora não está entendendo a dimensão disso. Somos só eu e ele, aqui em Harmony Creek. Nossos pais se foram. Ethan é tudo o que me resta. Ele estava voltando para o Natal, doutora Vance, para eu não passar sozinha. E se a senhora não tivesse parado, se a senhora não tivesse dirigido toda aquela distância e depois garantido que ele fosse cuidado? A voz de Monique falhou, a emoção a sufocando. A enfermeira me contou o que a senhora fez. A senhora salvou a vida dele e a senhora também salvou o meu Natal. Elara sentiu um nó na garganta. Sua mente voltou à reflexão solitária da noite anterior. Até aqui, nessa distância toda, sempre tem alguém para ser cuidado. Naquele momento, ela percebeu que, ao cuidar de Ethan, ela tinha recebido o maior presente: a gratidão genuína e a quebra de sua própria barreira de isolamento. Eu só estava no lugar certo, na hora certa, Monique. Elara respondeu com a voz embargada, mas um sorriso sincero. Estou tão feliz que ele estará aqui para o Natal. É tudo o que importa. Monique balançou a cabeça teimosa. Não, a senhora é mais do que isso. A senhora é o nosso anjo de Natal. Por favor, doutora Vance, ela disse, tirando um pequeno bilhete do bolso e o colocando sobre a mesa. Eu sei que o Ethan ainda está sedado por causa da concussão, mas
Prometa que virá visitá-lo assim que ele puder receber visitas. E se a senhora precisar de qualquer coisa esta semana, qualquer coisa mesmo, por favor me ligue. Eu não vou aceitar que a senhora passe o Natal sozinha depois de tudo o que fez. Elara pegou o bilhete, sentindo o calor do papel. A palavra sozinha a atingiu novamente, mas desta vez não com o peso do seu vazio, mas com o conforto de um convite inesperado. O seu propósito natalino, focado em ajudar a comunidade, acabava de ganhar uma face e um nome. Ela não estava mais apenas cuidando de estranhos. Ela havia se conectado. Eu ligo, Monique, eu prometo. Aquele mesmo dia, no final da tarde, a solidão de Elara começou a pesar de novo. Ao chegar em casa, a visão da sala aconchegante, mas vazia, era sufocante. A neve continuava a cair, e os sinos distantes de um coral natalino traziam consigo memórias dolorosas e saudades intensas. A ausência de seus pais, que sempre transformavam o Natal na época mais mágica do ano, era uma ferida aberta. Preciso sair, ela murmurou para si mesma, vestindo um casaco pesado e enrolando um cachecol de tricô. O café e o destino Elara caminhou sem rumo pelas ruas de Harmony Creek. As luzes da cidade eram calorosas e o aroma de pinho e especiarias flutuava no ar gelado. Eventualmente, ela viu um letreiro acolhedor, o Floco de Neve Doce, um pequeno café que ela frequentava na infância, ainda aberto. Ao entrar, o sino da porta tilintou alegremente e um caloroso aroma de chocolate e café a envolveu. Atrás do balcão não estava a Sra. Gable, a antiga proprietária, mas sim um rosto familiar e sorridente. Doutora Vance, quer dizer, Elara, que surpresa maravilhosa! Exclamou Monique, a irmã de Ethan. Elara sorriu, sentindo um calor inesperado. Monique, que bom te ver. Eu estava só procurando um chocolate quente para me animar. Por favor, sente-se aqui, disse Monique, indicando uma mesa mais reservada perto da janela. Essa mesa fica mais reservada. A senhora não será incomodada. Eu trago seu chocolate. O movimento está calmo hoje. Enquanto Monique preparava o pedido, Elara observava a neve cair através do vidro. Quando o chocolate quente e fumegante chegou à mesa, Monique se sentou na cadeira à frente de Elara, um brilho de alegria em seus olhos. Como está o seu irmão, Monique? Elara perguntou ansiosa, soprando a espuma do chocolate. Ah, ele acordou, Elara. Monique respondeu, a voz cheia de alívio. Ele está ótimo, considerando tudo. Ele está bem curioso para falar a verdade. Ele não para de perguntar pela anjo de Natal dele, como a equipe de enfermagem está chamando você. Elara corou, sentindo-se estranhamente envergonhada e aquecida. Anjo de Natal. Sim, Monique riu suavemente. Eu contei a ele tudo. Eu disse que uma médica que ele nunca tinha visto antes parou na neve, trouxe ele por conta própria e garantiu que ele ficasse bem. Ele mal pode esperar para agradecer. Ele insiste que precisa ver você. Elara sentiu-se dividida entre a atração por aquela conexão humana e a forte necessidade de se proteger da dor da ausência de seus pais. Monique percebeu a hesitação nos olhos de Elara. Ela pegou a mão da médica sobre a mesa, num gesto de profunda sinceridade. Olha, Elara, eu sei que o Natal pode ser difícil. O nosso também está diferente sem os pais. Mas o espírito de Natal é algo que mexe com as pessoas. Ele cria milagres. A senhora criou um. Por favor, se precisar de qualquer coisa esta semana, qualquer companhia, qualquer distração da casa vazia, me ligue. Prometo que não sou só a irmã do seu paciente. Eu quero muito ser sua amiga. O convite de Monique não era mais apenas gratidão. Era um genuíno pedido de conexão, uma porta aberta para sair do isolamento. Os dias que se seguiram
foram preenchidos pelo ritmo constante do trabalho na clínica comunitária. Elara se dedicou intensamente, aproveitando o cansaço como um escudo contra a quietude de sua própria casa. Ela não ligou para Monique, nem visitou Ethan. Para Elara, seu trabalho estava feito. O resgate e a garantia do tratamento. Saber, por meio das fofocas atenciosas da enfermeira-chefe, que Ethan estava melhorando a cada dia, era o suficiente. Sua paz residia no sucesso da sua ação e não na necessidade de reconhecimento ou de iniciar um novo relacionamento. Mas o Natal se aproximava rapidamente. A visita inesperada era a véspera de Natal. Elara tinha terminado o turno na clínica e, sentindo o peso da data, saiu para comprar alguns mantimentos de última hora. No meio do supermercado, seus olhos pararam em uma caixa de biscoitos de Natal lindamente decorada. O pensamento de Monique, sentada com ela no café e oferecendo seu coração, a tocou. Impulsionada por um sentimento que não era de obrigação, mas de gratidão pela gentileza da garota, Elara comprou os biscoitos e uma pequena lembrança temática. Ela pegou o cartão de Monique de sua bolsa e, relutantemente, dirigiu-se ao endereço. Ao estacionar em frente à casinha simples, mas charmosa, ela sentiu a hesitação lhe tomar. O que eu estou fazendo? Ela já estava prestes a dar meia volta e simplesmente mandar um cartão de boas-festas quando a porta da frente se abriu. Monique já estava na soleira, como se estivesse esperando. Elara, que bom que você veio! Monique exclamou, com a voz repleta de alegria genuína. Eu estava rezando para que viesse. Por favor, entre. Nossa casa é simples, mas será um prazer enorme te receber. Venha, venha. Monique a conduziu para dentro. A casa era, de fato, pequena, mas era um retrato vivo do espírito natalino. Havia guirlandas frescas e luzes piscando suavemente. O ar estava perfumado com cravo, menta e o delicioso cheiro de biscoitos recém-assados. Era aconchegante, vibrante e, acima de tudo, cheio de vida. O encontro no limiar. Enquanto Monique a guiava pela pequena sala de estar, a atenção de Elara foi roubada pela figura sentada em uma poltrona macia, apoiando-se em uma bengala ao lado. Ele estava vestindo um suéter de lã, e a luz das velas de Natal realçava sua presença. Era um homem alto, com uma barba rústica que lhe conferia um charme selvagem e forte. Ele tinha olhos de um azul penetrante, que naquele momento estavam fixos em Elara, com uma intensidade imediata. Ele sorriu, um sorriso que iluminou todo o cômodo, apesar da pequena atadura visível em sua testa. Elara sentiu seu próprio coração acelerar. Ela o reconheceu instantaneamente, embora na última vez que o vira, ele estivesse pálido, inerte e coberto de neve. Elara, Monique sussurrou, com um brilho maroto nos olhos. Este é o meu irmão, Ethan Reed. Ethan se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e estendeu a mão para Elara, os olhos fixos nos dela. Doutora Vance, ouvi dizer que sou um homem com muita sorte, disse ele, com uma voz profunda e rouca que Elara não havia imaginado. Mas, honestamente, sorte é finalmente poder conhecer o meu anjo de Natal. O contato da mão dele era quente e firme. Naquele instante, no calor de um lar acolhedor, Elara percebeu que havia encontrado algo que não buscava, uma conexão que superava o mero dever profissional e preenchia o vazio que ela tentava ignorar. A mão de Ethan ainda estava morna na de Elara. Ela puxou a sua rapidamente, seu instinto médico tomando a frente da sua surpresa. Por favor, você não pode fazer grandes movimentos? Elara disse imediatamente, sua voz assumindo o tom de autoridade profissional
que ela usava na emergência. Ela gentilmente o ajudou a se sentar de volta na poltrona macia. Sente-se, Ethan. Você está se recuperando de uma concussão séria. Precisa descansar. Ethan obedeceu, mas não desviou-lhe o olhar. Ele a observava com um sorriso calado e penetrante nos olhos azuis, uma mistura de gratidão e fascínio que fazia Elara corar levemente. Monique, percebendo a tensão ou a eletricidade no ar, quebrou o silêncio com a praticidade de uma anfitriã. Eu vou buscar uns biscoitos. E vocês aceitam mais chocolate quente? Nenhum dos dois respondeu. Os olhos de Elara e Ethan estavam fixos um no outro, e o silêncio na sala se tornou carregado. De repente, Elara soltou uma pequena risada, percebendo a situação absurda. Ela estava em uma visita de cortesia, na casa de uma estranha, agora amiga, mas estava se comportando puramente como uma médica. Perdoe-me, Ethan, ela disse, relaxando os ombros. Eu sou assim. Acabo tratando todos imediatamente como paciente. É um hábito, um reflexo. O sorriso de Ethan aumentou, e a sinceridade em seu olhar era palpável. Não precisa se desculpar, doutora Elara. Eu agradeço esse reflexo. Ele salvou minha vida. Ele fez uma pausa, o sorriso se desfazendo em algo mais sério. Antes de eu perder completamente a consciência, eu pedi ajuda. Mas ninguém parou. Só vi as luzes dos carros passando pela neve. A confissão dele atingiu Elara com força. Ela percebeu que a diferença entre a vida e a morte dele não tinha sido sua habilidade médica ou o dinheiro, mas sim o simples ato de parar. Eu vi o seu carro e parei. Foi só isso, Elara respondeu, mantendo a simplicidade, mas seus olhos mostravam a emoção que ela tentava esconder. Monique voltou com uma travessa de biscoitos de gengibre e canecas fumegantes, devolvendo a leveza ao momento. Foi mais do que só isso, Elara. Monique interveio, colocando a travessa entre eles. Foi a sua generosidade. E agora, o hospital liberou o Ethan para a véspera de Natal em casa. Graças a você, teremos um Natal completo, e é por isso que eu e Ethan pegou o gancho da irmã, olhando diretamente para Elara, com uma seriedade cativante. É por isso que queremos fazer o convite. Você disse que passaria o Natal sozinha. Não queremos que isso aconteça. Você não é mais uma estranha, Elara. Você é parte do nosso milagre de Natal. Por favor, você aceita passar a véspera de Natal conosco? É só um jantar simples, mas estaríamos honrados em ter você. A sala aconchegante, o cheiro de biscoitos, a franqueza no olhar de Ethan e o calor de Monique eram um contraste gritante com a solidão fria que a esperava em casa. A única coisa que Elara desejava era fugir da dor, mas aqui estava uma família a convidando para um novo começo. O convite pairou no ar quente e perfumado da sala, pesado de sinceridade e esperança. Elara sentiu uma necessidade imediata de recuar, de se proteger. Aceitar significaria admitir o quão desesperadamente sozinha ela estava, e mais perigoso ainda, significaria abrir o coração para a possibilidade de conexão. Ethan e Monique esperavam, seus rostos iluminados pela luz das velas. Elara sorriu, tentando manter a calma, e pegou a caneca de chocolate quente. Eu agradeço imensamente o convite, de verdade. É a coisa mais gentil que me aconteceu em muito tempo. Ela começou, sua voz carregada de emoção. Ethan inclinou-se ligeiramente na poltrona. Então, isso é um sim? É um talvez esperançoso, ela respondeu, rindo suavemente. Eu tenho plantão voluntário na clínica em algumas noites desta semana. Preciso verificar minha escala novamente. Se não tiver um plantão de emergência na véspera, eu adoraria. Mas, por favor, não mudem os planos de vocês por mim. Se eu não puder vir, quero que vocês dois celebrem a recuperação de Ethan
e o milagre deste Natal. Monique assentiu, compreensiva, mas com um brilho de determinação nos olhos. Nós entendemos, doutora Elara. Seu trabalho é importante, mas saiba que a porta estará aberta e a mesa estará posta, na esperança de que você se junte a nós. Se o plantão for cancelado, você será mais do que bem-vinda. Ethan apenas a observou, sem a pressionar. Seu olhar, porém, era um convite silencioso e irresistível. E Ethan acrescentou com um leve tom de flerte: se o plantão mantê-la ocupada, talvez possamos organizar uma recompensa de Natal para o dia seguinte, doutora Vance. Afinal, anjos de Natal merecem uma folga. Elara sentiu o rubor em suas bochechas aumentar. Aquele homem não era apenas grato, ele era charmoso e, de alguma forma, perigosamente familiar para a sua solidão. Vou verificar minha escala. Assim que chegar em casa, eu ligo para você, Monique. Elara prometeu, levantando-se. Ela entregou a Monique a pequena lembrança e os biscoitos. Ao se despedir, o aperto de mão de Ethan foi mais longo, e seus olhos transmitiram uma expectativa silenciosa. Elara saiu da casa aconchegante, sentindo-se estranhamente leve, mas com o coração em turbilhão. A solidão da sua casa não parecia mais tão inevitável. Oi, Monique, é a Elara. Verifiquei minha escala, ela disse engolindo em seco. Aparentemente, meu plantão de emergência foi magicamente cancelado. Estarei com vocês, mas tenho uma condição. Monique soltou um grito de alegria do outro lado da linha. Ah, Elara, que notícia maravilhosa! Que condição é essa? Eu levarei a sobremesa? Tenho uma ideia melhor, Monique rebateu. Venha passar o dia conosco. Cozinhamos juntas. Te mostro as receitas de Natal da minha mãe. E seria ótimo. Elara sorriu, sentindo uma pontada de calor, mas sabendo que não podia lidar com um dia inteiro de intimidade ainda. Bom, veremos, mas de qualquer forma, a sobremesa é comigo. É inegociável, o preparo e a chegada. Elara não conseguiu passar o dia com os irmãos. Ela se forçou a ir para a clínica para um turno matinal. Voltar ao trabalho era seu refúgio, mas até mesmo lá, o pensamento da noite a seguia. Finalmente ela chegou em casa no final da tarde. Sua casa estava fria e escura. Ignorando a pilha de caixas de decoração de Natal que ela não teve coragem de abrir, Elara se concentrou. Tomou um banho longo. Trocou o uniforme de médica por algo mais festivo. Um vestido de malha em tom esmeralda e um casaco longo e quente para a neve. Fez uma mala pequena com alguns itens pessoais e reuniu os ingredientes cuidadosamente separados para sua sobremesa especial de Natal. Sentada em seu carro, ela ligou para Monique. Estou saindo agora, chego em breve. A viagem até a casa dos Reed parecia mais curta desta vez. Ao se aproximar, a casa de Monique e Ethan irradiava luz e calor. As janelas mostravam o movimento de dentro, e o som abafado de risadas e músicas natalinas preenchia o ar. Elara bateu na porta. Monique a abriu imediatamente, os olhos brilhando. Você veio mesmo? Que bom! Ela deu um abraço apertado em Elara. Entre, entre! Eu estava quase ligando para ter certeza. O cheiro de assado, pinho e biscoitos era ainda mais intenso. No meio da sala de estar, a mesa de jantar estava posta com simplicidade e elegância, e a árvore de Natal estava cintilante. Ethan estava sentado no sofá, com uma muleta apoiada ao lado. Ele usava um suéter de lã diferente, e seu cabelo estava cuidadosamente penteado. Mas o que atingiu Elara com mais força foi a maneira como ele olhou para ela. Ele se levantou lentamente, apoiando-se firmemente em sua muleta. Ele não era mais o paciente ferido, mas um anfitrião charmoso e imponente. Seus olhos azuis penetrantes a percorreram, desde o elegante casaco que ela usava
até o toque festivo do vestido, e um sorriso lento e genuíno se formou em seu rosto. Doutora Vance, disse ele, a voz baixa e profunda. Agora sim, você realmente parece um anjo. Mas, por favor, largue essa caixa e venha se sentar. Meu estômago está reclamando do cheiro da comida da Monique há horas. O gelo em torno do coração de Elara se quebrou completamente. Ela riu. Uma risada clara e despreocupada que ela não ouvia em sua própria boca há muito tempo. Feliz véspera de Natal, Ethan, e a sobremesa, ela disse, erguendo a caixa de ingredientes com orgulho. Só será servida se eu puder prepará-la. Onde fica a cozinha? A cozinha dos Reed era pequena, mas a efervescência de vida a tornava o coração da casa. Monique e Elara se adiantaram para descarregar a caixa de ingredientes de Elara, enquanto o cheiro delicioso do assado de Monique, provavelmente um peru ou um presunto glazed, invadia o ambiente. Doutora, me diz qual sobremesa a senhora vai fazer? Perguntou Monique, a curiosidade brilhando em seus olhos. Vou te mostrar. Elara respondeu com um sorriso. Antes que pudessem começar, ouviram um arrastar de muleta na porta. Ethan, apoiando-se, entrou na cozinha. O quê? Vão me deixar de fora da diversão? Ele brincou, com um brilho de desafio. Eu também quero ajudar. Não posso cortar nada, mas posso ser o supervisor de qualidade. Ou o provador oficial. Elara riu, entregando a ele a colher de pau. Supervisor e provador aceito. Mas o trabalho pesado é nosso, paciente. Elara colocou os ingredientes na mesa e Monique, curiosa, apanhou o caderno de receitas. Elara sorriu e falou, já com a mão na panela. A obra-prima aqui se chama pavê de Natal, mas eu o chamo de nostalgia em camadas. É uma receita fácil, mas cheia de afeto. Monique piscou para Ethan e disse animada, mas a obra aqui está a receita. Pavê de Natal, fácil e cheio de nostalgia. Enquanto Elara detalhava os passos, elas começaram a trabalhar em uma sincronia surpreendente, para duas pessoas que se conheciam há menos de uma semana. Fazendo o creme e a provocação. Elara assumiu o fogão para fazer o creme, pedindo a Monique que misturasse. Em uma panela, misture o leite condensado, uma caixa de creme de leite, a baunilha e o amido de milho dissolvido. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Ethan encostou-se à porta, observando Elara com atenção. O calor do fogão acentuava o perfume suave dela. Isso está com um cheiro incrível, doutora. E pensar que ontem de manhã eu mal sentia o cheiro da comida do hospital. Ethan comentou, a voz grave. Chame-me de Elara, por favor. Ela corrigiu, sem desviar os olhos do creme. E bom, você tinha coisas mais importantes para fazer, como se agarrar à vida. E devo muito a quem me ajudou nisso. Ele retrucou, aproximando-se um passo. Você cozinha tão bem quanto cura, Elara. 2. O segredo das frutas. Enquanto o creme esfriava, Monique encarregou-se de picar as frutas. Prepare as frutas, pique tudo em cubinhos. Elara, qual é o seu segredo para as frutas? O segredo, Elara revelou pegando uma maçã, é não usar frutas que soltam muita água. E se usar abacaxi, prefira-o em calda. Assim o creme não amarga e o pavê fica firme. Monique deu um tapa de brincadeira no braço de Ethan. Viu? Detalhes. Você só supervisiona, não interfere. 3. Montagem e intimidade. A montagem foi o momento mais íntimo. Elara umedeceu rapidamente as bolachas maisena no leite, cuidando para que não encharcassem, enquanto Monique arrumava o refratário. Em um refratário, colocamos uma camada de creme, uma camada de bolacha, uma camada de frutas, e repetimos até acabar.
Enquanto trabalhavam lado a lado, o ombro de Elara ocasionalmente roçava o de Monique. Elara sentia-se surpreendentemente à vontade. Você estava certa, Monique. Elara disse baixinho. Cozinhar juntas é muito melhor do que ficar sozinha. É o que eu sempre digo, Monique sorriu. E Elara, o que você vai fazer na próxima semana? Já pensou em tirar uns dias de folga? Elara hesitou. Eu ainda não sei. As férias parecem longas quando se está sozinha. Ethan, observando tudo, interrompeu, sua voz séria. Você não estará sozinha, Elara. Nunca mais, se eu puder evitar. E se precisar de algo para preencher o tempo, tenho uma lista enorme de coisas que preciso fazer e que agora não posso, graças à minha aventura na neve. Monique finalizou o pavê com uma bela decoração de passas. Perfeito! Elara exclamou, olhando para o pavê montado. Agora é só esperar às 4 horas na geladeira. O nosso jantar está pronto? Monique sorriu, radiante. Quase. Deixei o assado no ponto certo. Sente-se, Elara. A parte do tratar como paciente acabou. Agora, a parte de tratarmos você como família começa. O aroma do jantar preenchia a sala, transformando a pequena casa de Harmony Creek em um refúgio acolhedor. Os 3 se uniram para colocar a mesa. Um ato simples que, para Elara, era estranhamente emocionante. Não era apenas uma refeição, era um retorno à vida em comunidade. Monique, radiante, serviu o assado e as batatas. Ela pegou a jarra de suco de cranberry e sorriu maliciosamente. Bom, brindaremos com suco, ela anunciou. Nosso paciente aqui não tem permissão para beber, e eu não quero que a doutora Vance me mande de volta para a cozinha. Elara riu, sentindo-se genuinamente relaxada. Os 3 se sentaram. Antes de começarem a comer, Elara hesitou um momento e pediu permissão. Posso fazer uma pequena oração antes de começarmos? Ela perguntou, sentindo um calor no peito que há muito não sentia. Monique e Ethan assentiram com seriedade. Elara fechou os olhos e falou, sua voz suave, mas firme. Obrigada por me permitir estar com essa família hoje, por sentir que a vida vale cada momento, mesmo quando parece incerta e difícil. Obrigada pela vida que me permitiu salvar e por fazer novos amigos no caminho. Que este Natal seja de cura e de esperança para todos nós. Assim que Elara terminou, Ethan acrescentou, com um tom profundo e sincero: Obrigado, Deus, por nos permitir celebrar juntos, comigo, minha irmã e meu anjo de Natal. Que possamos ter muitos outros natais assim. Monique, menos formal, mas igualmente sentida, concluiu. Tô com fome, mas sou muito grata por ter Elara aqui hoje, e mais importante, por ter meu irmão aqui. Obrigada por deixá-lo conosco. O pequeno momento de oração e gratidão selou a noite com um significado profundo. A refeição transcorreu cheia de conversas leves, risadas sobre as gafes de Ethan na faculdade e histórias da infância de Monique. Pela primeira vez em mais de um ano, Elara não se sentiu como uma convidada, mas sim como alguém essencial àquele momento. A conversa na sala. Após o jantar e a sobremesa, o pavê, aprovado com honras por Ethan, os 3 se moveram para a sala de estar, sentando-se perto da árvore de Natal. O fogo crepitava suavemente na lareira. Monique, notando o cansaço do irmão, foi a primeira a quebrar o silêncio. Ethan, acho que é hora de você tirar o peso do seu pé. Eu vou dar uma olhada nas louças. Elara, você pode me fazer um favor e garantir que este paciente não se esforce demais? Monique sorriu maliciosamente, dando a Elara a chance de ter um momento a sós com Ethan. Elara se sentou na poltrona perto do sofá, onde Ethan estava esticado, com as pernas levantadas.
O silêncio que se seguiu não era mais incômodo, mas sim confortavelmente íntimo. Ethan olhou para a árvore, a luz bruxuleante refletindo em seus olhos azuis. É difícil, não é? Ele perguntou, sua voz baixa. O primeiro Natal sem eles. Elara sentiu um arrepio. Sim, é sufocante. É como se houvesse uma parte de você faltando na sala. Meus pais se foram no ano passado, em um acidente. Eu sei, Ethan disse. Monique me contou que eles se foram. Nossos pais também. Foi no verão. De repente. É por isso que ela e eu somos tão agarrados. É a única família que nos resta. A revelação da dor compartilhada agiu como um imã. Elara sentiu as lágrimas se formarem, mas a presença de Ethan era um âncora. Eu entendo, ela disse suavemente. Eu entendo o vazio. É por isso que vim para Harmony Creek. Pensei que se eu pudesse ajudar outras pessoas, talvez sentiria menos a falta deles. Ethan se virou ligeiramente e olhou profundamente nos olhos de Elara. E você ajudou, ele sussurrou. Você salvou a minha vida, me deu este Natal. E o mais importante, você nos trouxe de volta a esperança. Eu sei que parecemos dois estranhos, mas de alguma forma, Elara, sinto que nos conhecemos há muito tempo. Você parou quando todos os outros simplesmente passaram. O momento estava maduro. A atração era palpável, construída sobre gratidão, tragédia e o milagre do encontro. A confissão de Ethan sobre a solidão e a gratidão profunda fez Elara se sentir exposta, mas não mais solitária. Ela precisava, porém, estabelecer limites em relação ao ato de caridade, para que a relação pudesse avançar em pé de igualdade. Ethan, Elara respondeu, mantendo a voz firme e profissional, apesar da proximidade. Eu parei como faria por qualquer pessoa naquela condição. Sendo eu, médica ou não, foi a coisa certa a fazer. E falando sobre isso, doutora, ela disse, sorrindo e usando a mesma formalidade que ele havia usado no hospital. Precisamos falar sobre o reembolso. Eu quero pagar. Elara olhou para ele, o sorriso se alargando. Eu recebo, ela concordou, surpreendendo-o. Mas tem uma condição. Ethan franziu a testa, curioso. Qual é a condição, Elara? Você vai observar, ela explicou, sua voz suave, mais séria. E quando você encontrar alguém que precise daquela quantia, ou até mais, você fará o mesmo. Você o ajudará. Ou você doa para uma instituição filantrópica que faça a diferença por aqui. Você escolhe. O importante é fazer. E então estaremos quites. Ethan absorveu suas palavras, o gesto a atingindo mais profundamente do que qualquer dívida. Era a essência do espírito natalino, destilado em um ato de caridade contínua. Um empréstimo de generosidade, então, ele sussurrou, a admiração clara em seus olhos. Exatamente, Elara confirmou. O assunto estava encerrado. O profissionalismo foi substituído por uma intensa atração que se construiu durante toda a noite. Ethan, como se estivesse sob o feitiço do Natal, ignorou o apoio da muleta e se aproximou de Elara no sofá. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Seus olhos azuis fixos nos dela eram um convite mudo, uma pergunta silenciosa. Elara não se moveu. Ela não podia. O calor da lareira, a luz trêmula da árvore de Natal, o cheiro doce de biscoito e o olhar intenso de Ethan a prenderam. Seu coração solitário, que ela havia protegido por tanto tempo, ansiava por ser tocado. Ethan a puxou suavemente para si, fechando a pequena distância entre eles. O primeiro toque dos lábios foi gentil, uma promessa. Ele a beijou com a ternura de um homem que sabia que devia a ela mais do que jamais poderia pagar, mas que queria começar a pagar com tudo o que tinha. O beijo era um abraço, um agradecimento e o início de uma esperança inesperada.
Naquele momento, sob as luzes da véspera de Natal, Elara percebeu que o resgate não tinha sido apenas de Ethan. Ao salvar a vida dele, ela havia inadvertidamente resgatado a sua própria. Naquela noite, Elara não voltou para a casa vazia. Ela ficou no quarto de hóspedes. Na manhã de Natal, ela acordou com o cheiro de café e viu a neve caindo suavemente lá fora. Ela se juntou a Ethan e Monique para um café da manhã simples e alegre. O primeiro Natal que Elara passaria sozinha tornou-se o primeiro Natal que ela passou com uma nova família. Ethan, em sua recuperação, se tornou a sombra carinhosa de Elara. Nos dias que se seguiram, ele a ajudou na clínica com o trabalho de organização que podia fazer sentado. Eles descobriram que seus pais se conheciam da pequena comunidade e que suas vidas, por algum motivo, estavam destinadas a se cruzar naquela estrada gelada. O amor deles começou com uma tragédia, mas floresceu na generosidade. Elara aceitou o amor de Ethan e ele aceitou a condição do empréstimo de generosidade, sabendo que a única maneira de retribuir o presente da vida era compartilhando a esperança que ela lhe havia dado. Exatamente um ano após o resgate, a cena era bem diferente. A festa de Natal estava acontecendo não na casinha aconchegante dos Reed, mas na casa vitoriana de Elara, que agora estava completamente transformada. Graças ao toque e à energia de Monique, a decoração natalina estava exuberante, guirlandas frescas, luzes quentes e o aroma familiar de pinho e gengibre. Monique, radiante, estava na cozinha, supervisionando o estágio final do assado, enquanto esperava ansiosamente a chegada de Elara e de seu irmão. No último ano, a vida havia se transformado em um turbilhão feliz. Elara e Ethan haviam mantido um namoro intenso, com Ethan alternando entre a cidade natal para a reabilitação e o trabalho em outra cidade. A distância não enfraqueceu, mas sim fortaleceu o elo entre eles, cimentado por visitas surpresa e chamadas de vídeo intermináveis, o medo de Monique e a charada de Ethan. A grande novidade era que Monique também estava de namoro com um rapaz local, um jovem chamado Daniel. E ela estava morrendo de medo de contar a Ethan, que era conhecido por ser um irmão excessivamente protetor e ciumento, mas no bom sentido da coisa. Elara havia percebido o nervosismo de Monique e já tinha abordado o assunto com Ethan na semana anterior. Você sabe que a Monique está escondendo algo, não sabe? Elara havia perguntado, sorrindo. Ethan a puxou para um abraço. Claro que sei. É algo sobre um tal de Daniel que a busca no café. Mas ela está com medo de me contar. E ela está certa em ter medo. Elara brincou. Mas então, séria, ameaçou. Se você não aceitar o namoro deles, ficará sem namorada também. Eu me recuso a ser cúmplice da sua tirania de irmão mais velho. Ethan a beijou suavemente. Minha doutora, eu não vou impedir, mas também não vou facilitar. Monique é minha irmãzinha querida. E a senhora, doutora, quer fugir de mim, é? Elara sorriu, aninhando-se contra ele. Jamais, Ethan. Este ano foi o mais lindo que já vivi. Agora, sinto-me família novamente. Com você e a Monique, não há mais paredes. O jantar e a condição. Naquela noite de véspera de Natal, os quatro, Elara, Ethan, Monique e o tímido Daniel, que Monique finalmente apresentou, estavam reunidos para um jantar lindo e cheio de risadas. O jantar transcorreu em uma atmosfera de puro afeto. Na hora do brinde, Ethan pegou uma garrafa de champanhe. Monique e Daniel seguraram suas taças de suco. Elara sorriu, pegando sua taça de suco de cranberry. E o brinde será outra vez com suco, Elara disse, erguendo a taça com um brilho no olhar. Monique e Daniel se entreolharam confusos.
Por quê? Perguntou Ethan, a taça de champanhe parada no ar. Desta vez, não estou de atadura na cabeça, doutora. Elara respirou fundo, os olhos marejados de felicidade e expectativa. Ela olhou primeiro para Monique, depois para Daniel, e finalmente pousou seu olhar fixo em Ethan, a pessoa que havia transformado sua vida. Por que? Elara começou, a voz ligeiramente embargada pela emoção. A minha condição de saúde mudou um pouco nos últimos meses, e eu tenho um motivo muito especial para precisar manter o nosso paciente em abstinência. Não é só você que não pode beber, meu amor. Ela pousou a taça de suco na mesa. De dentro do bolso, ela tirou uma pequena ultrassonografia, dobrada. As surpresas ainda não acabaram, Ethan. Ela sussurrou, deslizando a imagem pela mesa em direção a ele. Feliz Natal, papai. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo sino distante da igreja. Ethan olhou para a imagem na ultrassonografia, depois para Elara, e de volta para a imagem, seus olhos azuis completamente cheios de lágrimas. A taça de champanhe caiu suavemente no tapete, vazia, por sorte, e ele se ajoelhou, ignorando a recuperação de sua perna, abraçando Elara com toda a força. O anjo de Natal não apenas tinha salvado uma vida. Ela havia dado início a uma nova, completando o círculo da família que havia sido quebrado para ambos. Monique chorava e ria ao mesmo tempo. Eu vou ser titia. E o Daniel nem precisa mais de esconder. Este é o melhor Natal de todos. O Natal em Harmony Creek, que começou com um acidente e uma solidão profunda, transformou-se no Natal do milagre, do amor e do nascimento de uma nova família. Fim.